Ninguém naquela oficina estava mais a rir. A mulher, debruçada sobre o capô aberto do Bentley de 1958, o mesmo que tinham contornado a semana toda, era a empregada de limpeza noturna. Aquela com o balde de esfregão e os olhos que nunca se levantavam do chão. Chamava-se Miriam Valier. Tinha 31 anos, cabelo escuro a escapar do elástico. E tinha graxa de motor até as mangas do uniforme de limpeza, que teria de pagar do seu próprio bolso. As suas mãos não tremiam, moviam-se como as de um cirurgião. Todos os técnicos certificados naquele edifício tinham passado 22 meses naquele carro. E agora, de braços cruzados, inclinavam-se para ver. 2 deles tinham os telemóveis em punho, porque ninguém em casa acreditaria no que estavam a ver. E ali, em frente ao para-choques, perto o suficiente para tocar na grelha, estava Austin Delacroix, 34 anos. Fato ao carvão, uma fina cicatriz a percorrer a linha do maxilar. O tipo de homem que controlava metade do transporte marítimo na costa do Golfo e que nunca precisou de levantar a voz para o fazer. O tipo de homem à volta do qual as pessoas em Nova Orleans ficavam quietas sem saberem exatamente por quê. Tinha as 2 mãos na cabeça, a boca aberta. Em 11 anos, nenhuma alma viva tinha visto Augustin Delacroix assim. Ao seu lado, um velho de casaco escuro e gasto, 73 anos, cabelo branco, uma mão a apoiar-se numa bengala e na outra, a última falange do dedo mínimo em falta. Observava as mãos de Miriam sem um vislumbre de surpresa, porque era o único naquela oficina que já sabia exatamente o que aquelas mãos eram capazes de fazer. E porque, numa vida passada, o mesmo ofício lhe tinha tirado tudo, por ter dito em voz alta a mesma coisa que ela estava prestes a dizer. E algures, no meio da multidão, Howard Pike estava a ficar pálido a cada segundo que passava, porque mais cedo naquela manhã tirara o pano de limpeza da mão daquela mulher, atirara-o para o chão à frente de todos e dissera-lhe que fora contratada para limpar, não para pensar. 31 milhões de euros, 22 meses. 5 das melhores oficinas de restauro de 2 continentes e uma mulher a quem ninguém se tinha dado ao trabalho de dar atenção estava ali, no meio da oficina, com as mãos dentro do motor. Se esta história vos tocou, cliquem no botão de gosto. Ajuda-nos imenso a chegar a mais pessoas. Partilhem com alguém que já se sentiu invisível. E subscrevam, porque contamos uma história destas todas as semanas. Agora, voltemos ao início dessa manhã, ao momento em que um pano de limpeza bateu no chão e descobramos como ela acabou debaixo daquele capô. Essa manhã começou como todas as outras na Pike & Ashworth Motor Works, com o cheiro a solvente de limpeza de vidros, o aroma a borracha nova e a luz fria e branca de filas de luminárias no teto a espalhar-se por um chão de betão polido tão brilhante que uma pessoa conseguia ver o seu próprio reflexo. Miriam Valier terminará o turno da noite enquanto o céu ainda estava escuro. Mas nesse dia, o supervisor pediu-lhe para ficar mais 2 horas, porque a área do showroom tinha de estar impecável antes da chegada dos convidados do dono. Ela não perguntou quem eram os convidados. Nunca perguntava. Simplesmente pegou no seu pano de limpeza, caminhou pela fila de carros e quando se aproximou do Bentley verde musgo estacionado no meio da oficina, com o capô levantado, parou por exato 1 segundo, apenas um, para limpar a fina camada de pó na borda do para-choques dianteiro. A sua mão nem sequer tinha completado a curva quando alguém lhe agarrou o pulso. Howard Pike arrancou-lhe o pano da mão e atirou-o para o chão de betão. O som do tecido a cair na superfície dura foi quase imperceptível. E, no entanto, toda a gente na oficina o ouviu. Ele não gritou. Homens como Howard Pike não precisavam de gritar. Ajustou o punho da camisa, sorriu como se estivesse a explicar algo óbvio a uma criança lenta e disse que ela fora contratada para limpar o chão, não para tocar em coisas fora do seu alcance, e que se não conseguisse distinguir as 2 coisas, talvez a sua empresa devesse enviar outra pessoa. Toda a oficina riu. Ninguém ficou de fora. Desde os jovens mecânicos perto da porta basculante, aos homens mais velhos a segurar chávenas de café junto à bancada das máquinas, todos riram. A risada breve e fácil de homens que já tinham visto isto acontecer antes e que sabiam com total certeza que nada daí adviria. O supervisor do turno da noite dela,
Um homem bondoso com 2 filhos para sustentar e uma hipoteca a pagar, apressou-se e apertou-lhe o braço. Não olhou para Howard Pike, apenas se inclinou para o ouvido dela e sussurrou tão baixo que só os dois ouviram. Por favor, não. Por favor, não digas nada. O nosso contrato vence na próxima época. Miriam não disse nada. Baixou a cabeça. Recolheu o pano de limpeza. Dobrou-o em 4 como sempre fazia. Limpou o pó da borda e levantou-se novamente. Mas os seus olhos não saíram do compartimento do motor aberto. Ninguém na oficina notou isso porque ninguém naquele edifício tinha realmente notado Miriam Valier durante muito tempo. Levou-lhe 2 anos para chegar a esse estado. E durante esses 2 anos, aprendeu algo que nenhuma escola poderia ensinar. Que se querias sobreviver num lugar onde as pessoas não te queriam, tinhas de aprender a ocupar o mínimo de espaço possível no ar. Caminhava perto das paredes, sempre perto das paredes, mesmo quando o corredor era largo e vazio, e ninguém vinha na direção oposta. Limpava os escritórios à hora em que as cadeiras tinham ficado completamente frias e o sistema de aquecimento automático se tinha desligado. A hora em que o edifício não continha nada além do zumbido das unidades de refrigeração e do som das rodas do seu carrinho a rolar pelo chão. Desviava-se de qualquer passagem onde as pessoas estivessem de pé, em vez de atravessar a meio. Sabia exatamente quais as portas que rangiam e a que ângulo tinha de as empurrar para as manter silenciosas. Nunca levantava a cabeça quando alguém passava, porque levantar a cabeça significava convidá-los a olhá-la. E todas as vezes que alguém a olhava, pagava por isso de uma forma ou de outra. Havia uma razão privada para o seu silêncio e não era timidez. Nos anos após a morte do seu pai, sempre que a tensão lhe subia ao peito, a primeira palavra de uma frase ficava presa em algum lugar entre a garganta e a ponta da língua e recusava-se a sair. Na escola, chamavam-lhe defeito. No trabalho, chamavam-lhe prova. Tentara todos os métodos que conseguia encontrar e, no final, descobriu o mais simples e eficaz. A resposta que qualquer pessoa que alguma vez fora ridicularizada encontraria mais cedo ou mais tarde. Parou de falar. Uma pessoa que nunca abria a boca nunca poderia tropeçar numa palavra. E assim, durante 2 anos naquele edifício, Miriam Valier tornou-se algo como a escada dobrável encostada à parede ou o carrinho cheio de panos de limpeza, um objeto que estava sempre ali, útil à sua maneira, e absolutamente indigno de fazer alguém virar a cabeça para a olhar. E tu? Já alguma vez te sentiste no meio de uma sala cheia e percebeste que nenhuma pessoa ali te via verdadeiramente? Levou o pano de limpeza para o vestiário, no fundo do corredor traseiro, onde 4 cacifos de metal antigos se erguiam sob camadas de tinta cinzenta e uma lâmpada redonda que se tinha queimado na época anterior e que ninguém se dera ao trabalho de substituir. Abriu o seu cacifo e, presa à porta interior com 4 tiras de fita cola cujos cantos tinham amarelecido com o tempo, havia uma pequena folha de papel branco. Nesse papel estava um carro. Era nada mais do que um retângulo horizontal com 2 círculos por baixo, um maior que o outro, porque a mão pequenina que os desenhara ainda não aprendera a manter as linhas uniformes. E acima, havia uma linha curva que um adulto teria de estudar durante muito tempo antes de perceber que se destinava a ser o tejadilho. O carro fora pintado de azul, não verde, e nem sequer era totalmente azul, mas o tipo de azul que uma criança faz ao pegar em 2 lápis de cor diferentes e colorir um sobre o outro porque não encontra o tom que quer. Um azul escuro com um tom verde musgo fraco que, se Miriam tivesse parado tempo suficiente para pensar, teria reconhecido como exatamente a cor do carro estacionado no meio da oficina lá fora. Mas essa manhã, ela não pensou. Apenas tocou num canto do papel com a ponta do dedo, como fazia todos os dias. Um gesto tão pequeno que ninguém lhe poderia ter dado um nome. E depois fechou o cacifo. Nola desenhara-o para ela numa tarde de sábado, sentada no chão da cozinha, com uma caixa velha de lápis de cor comprada numa loja de saldos. E quando terminou, a menina levantou o papel nas 2 mãos, como alguém ofereceria algo inimaginavelmente precioso, depois fez o sinal de mãe, apontou para o carro e apontou de volta para si. 3 movimentos rápidos e certos, fluindo um no outro. E Miriam entendeu de imediato que ela estava a dizer:
Tu e eu, vamos neste carro. A criança nunca andara em nada mais fino do que a carrinha pick-up, com mais de 10 anos que a mãe ainda estacionava debaixo da árvore, ao lado do prédio delas. Mas na sua mente, o carro era azul e podia mover-se, e havia 2 pessoas dentro dele. Nola tinha 4 anos. O seu mundo era um mundo sem som. E ela vivia lá feliz. Feliz da maneira que só uma criança pode ser, completa e sem comparar com nada mais. Sorria com todo o rosto. Sabia quando a mãe chegava à porta pela corrente de ar, a deslizar pela fenda e pelo mais leve tremor do chão de madeira sob os seus pés descalços, e corria sempre para a encontrar, antes mesmo de a porta se abrir completamente. Tinha uma caixa de lápis de cor, uma boneca de pano com o cabelo a faltar de um lado da cabeça e uma mãe que se abaixava ao nível dos olhos todas as noites para que pudessem falar com as mãos. Dentro do cacifo metálico no fim do corredor na Pike and Ashworth Motor Works, rodeada pelo cheiro a solvente e metal frio, aquela folha de papel era a única coisa com cor. Lá fora, na oficina, a menos de 30 passos daquele vestiário, o homem que todos tinham passado a manhã a preparar para receber, ainda estava no mesmo lugar. Augustin Delacroix não contornava o carro como faziam outros visitantes distintos quando vinham à oficina. Não se inclinava para estudar a pintura sob as luzes. Não passava a mão pela carroçaria. Simplesmente ficava ali com as 2 mãos nos bolsos das calças, na posição ligeiramente para a frente e para a esquerda, onde sempre estivera quando era rapaz, e olhava para o Bentley como uma pessoa olha para a cama de hospital de alguém que ama e que está ali deitado há tempo demais. Os mecânicos que passavam baixavam a voz sem pensar. Ninguém lhes tinha dito para o fazer. Em Nova Orleans, as pessoas baixavam a voz à volta de Augustin Delacroix por instinto, da mesma forma que suavizavam os passos ao passar por uma igreja. E a maioria deles, se lhes tivessem perguntado, não teriam conseguido explicar precisamente por que razão ele nunca levantara a voz para ninguém naquele edifício. Não levantara a voz para ninguém há muitos anos. A fina cicatriz que lhe corria pela linha da mandíbula esquerda era a única coisa nele que sugeria que tinha havido outro tempo, e ninguém alguma vez perguntou sobre isso 2 vezes. O carro era mais velho do que ele. O seu pai, Émile Delacroix, esperara por ele no porto numa tarde distante de setembro, quando toda a zona ribeirinha ainda cheirava a café cru e a óleo de motor de navio, e eles baixaram-no do porão de carga por guindaste como se baixassem um caixão caro. O velho ficou ali a observar durante 2 horas inteiras, recusando-se a deixar que alguém o tocasse, e depois levou-o para casa ele próprio pela estrada do rio, movendo-se tão lentamente que os carros atrás dele tiveram de buzinar. Durante a sua vida, o velho teve apenas uma coisa a dizer sobre máquinas. E disse-o tantas vezes que se tornou algo próximo de uma oração na casa Delacroix. Ele dizia que as máquinas não sabiam mentir. Só as pessoas sabiam. Disse-o enquanto ensinava Austin a ouvir um motor numa partida a frio. Disse-o quando o rapaz deixou cair uma chave inglesa no pé e tentou esconder o inchaço. E disse-o durante aquelas noites finais em que a sua voz se tornara tão fraca que era preciso inclinar-se para a ouvir claramente. E em todos os verões em que aquele carro permaneceu inteiro na memória de Augustin, havia sempre uma menina sentada no banco de trás. Rosalind era 6 anos mais nova do que ele. Costumava entrar no carro antes mesmo de o pai conseguir abrir-lhe a porta, sentando-se bem direita no centro exato do banco de trás, onde conseguia ver através do espaço entre as cabeças dos 2 adultos e olhar diretamente para a estrada, os pés a balançar vários centímetros acima do chão, nunca o alcançando. Cantava com o rádio. Não sabia as palavras, nunca as soubera. Então simplesmente cantava mais alto nas partes que se lembrava e cantarolava o resto, perdendo o ritmo com confiança inabalável, e sem a mais pequena consciência disso. O pai nunca lhe disse uma vez para ficar quieta, apenas aumentava um pouco o rádio para que a voz dela não soasse tão sozinha. Os bancos de couro no meio de um verão da Louisiana ficavam tão quentes que era preciso espalhar toalhas sobre eles antes que alguém pudesse sentar-se. E o cheiro que subia desse couro sob o sol, a sua doçura picante misturada com gasolina e o aroma do cabelo de uma criança, era algo que Austin mais tarde percebeu que podia evocar sempre que quisesse,
mais claramente do que os rostos de muitas pessoas que tinham passado pela sua vida. Ele acreditava que se lembraria daquela voz a cantar para sempre, mas a verdade é que a voz foi a primeira coisa a desvanecer-se. Rosalind morrera há 11 anos. Desde esse dia, o carro viajara por 2 continentes, fora desmontado e remontado mais vezes do que ninguém conseguia contar. Tivera as tubagens substituídas, os fios substituídos, e quase tudo o resto que os melhores mecânicos conseguiam pensar em substituir. Havia apenas uma coisa que Austin não permitia que ninguém tocasse: o tapete do compartimento traseiro, o tapete de lã desbotado e fino nos 2 exatos locais onde um par de calcanhares minúsculos repousara durante tantos verões, permaneceu onde sempre estivera. Uma vez, uma oficina na Europa removeu-o sem permissão enquanto limpava o interior, e essa foi a única vez, nesses 22 meses, que alguém ouviu Augustin Delacroix falar numa voz que fez toda a sala gelar. Ele disse apenas uma frase: "Coloquem-no de volta onde estava." Depois ficou ali e observou até que o tivessem feito. Howard Pike aproximou-se dele com uma pasta debaixo de um braço e começou a falar. E falou como sempre fazia, longamente e com suavidade sem esforço. Falou sobre as tolerâncias de fabrico daquela época, sobre como as máquinas construídas à mão eram criações individuais e não podiam ser julgadas por um único padrão comum. Falou sobre componentes originais, sobre como a sua oficina procurara em 3 colecionadores na Europa para encontrar o exato tipo de material usado nesses anos, em vez de simplesmente instalar algum equivalente moderno. Disse que alguns carros, depois de tanto tempo, tinham simplesmente percorrido a distância total para que tinham nascido para percorrer, e que aceitar isso não era uma falha, mas uma forma de respeito. Usou a palavra respeito 2 vezes na mesma passagem. O mecânico atrás dele acenou pensativamente. O perito de seguros, sentado a uma mesa temporária ali perto, levantou a cabeça, depois baixou-a e continuou a escrever. Augustin Delacroix deixou-o terminar. Permaneceu no mesmo lugar, ambas as mãos nos bolsos das calças, os olhos nunca deixando o compartimento do motor aberto. E quando Howard Pike fez uma pausa para respirar antes de começar a próxima parte, Augustin interrompeu com uma voz tão calma que levou a oficina um momento a entender o que ele tinha dito. Disse que o carro ia para um museu. Disse que os contactara na semana anterior, que os papéis de doação já estavam preparados e que viera naquela manhã para assinar a parte final, não para ouvir outro diagnóstico. Algures na oficina, alguém suspirou. Howard Pike piscou 2 vezes e mudou imediatamente de tom, dizendo que era uma decisão sábia, que dentro de um espaço onde a temperatura e a umidade eram controladas, o carro seria preservado na sua condição atual para as gerações vindouras, e que ele próprio estivera prestes a sugerir a mesma coisa. Augustin não respondeu. Então acrescentou mais uma frase, e essa foi a frase que importou, embora ninguém na oficina a tenha entendido na altura. Disse que não permitiria que o carro fosse transportado dentro de um caminhão-cisterna. Disse que o museu ficava fora da cidade, a pouco mais de 2 horas de autoestrada se dirigissem sem parar, e que ele queria pegar no volante e conduzi-lo até lá ele próprio. Howard Pike abriu a boca como se quisesse dizer algo sobre seguro de transporte. Depois pensou melhor. Augustin continuou, ainda com aquela mesma voz uniforme, dizendo que este carro nunca repousara na cama de outro veículo. O seu pai conduzira-o para a casa do porto ele próprio, e se tivesse de fazer uma viagem final, então viajaria sobre as suas próprias rodas sobre asfalto com o motor a funcionar. Disse que sabia que hesitaria algumas vezes pelo caminho. Disse que vivera com isso durante 22 meses e podia suportar mais 2 horas. Depois ficou em silêncio por mais tempo do que o necessário, e quando falou novamente, a sua voz tinha baixado ligeiramente, o suficiente para que os que estavam perto ouvissem, dizendo que queria sentar-se nele uma última vez enquanto ainda estivesse em movimento. A cerca de 2 passos de distância dele, ligeiramente atrás, como um homem habituado a ficar atrás, Cormac Byrne tirou um pequeno caderno encadernado em couro do bolso do peito. Cormac Byrne tinha 41 anos, cabelo cortado rente e uma camisa abotoada até ao colarinho. E em todos os anos que trabalhara ao lado de Augustin Delacroix,
Ninguém alguma vez precisou de lhe dizer algo duas vezes. Não pediu esclarecimentos. Não ofereceu uma opinião sobre o tempo, sobre a hora de ponta, ou sobre se uma máquina que não funcionara continuamente por mais de meia hora em 22 meses devia ser levada para a autoestrada. Simplesmente acenou, abriu o caderno e escreveu. Escreveu rapidamente em letras pequenas e uniformes. Depois perguntou educadamente a que horas o seu patrão desejava partir, e se precisava que ele fosse à frente para inspecionar a rota. Augustine disse que sairia assim que tudo ali estivesse terminado. Cormac Byrne acenou mais uma vez, traçou uma linha por baixo do que acabara de escrever, depois fechou o caderno e guardou-o de volta no bolso do peito. Ninguém na oficina olhou para ele. Então ninguém tinha razão para o fazer. O perito de seguros bateu com a caneta na mesa e disse que, de acordo com o procedimento, antes que o ficheiro de transferência pudesse ser encerrado, o estado operacional do veículo no momento da entrega tinha de ser documentado, o que significava que o motor precisava de ser ligado mais uma vez e registrado. Howard Pike acenou na direção da fila de bancadas, e Barnaby Quill, o mecânico-chefe, que passara 20 épocas na profissão e tinha mãos grandes como as de um ferreiro, deu um passo em frente e sentou-se no banco do condutor. Toda a oficina deu meio passo para trás por hábito. A chave girou na ignição. Houve um silêncio muito breve, o tipo de silêncio que qualquer pessoa que alguma vez se tenha parado ao lado de uma máquina antiga conhece. E então o motor pegou, e o rugido profundo de 6 cilindros subiu para preencher o espaço entre as paredes de betão. Era um som bonito. Até os homens que tinham rido aquela manhã se calaram então, porque aquele som era diferente de tudo o que fora construído na sua vida. Era quente, cheio e constante de uma forma que fazia uma pessoa querer pousar a palma da mão no capô e senti-lo. No fundo da oficina, a pouco mais de uma dúzia de passos do carro, Miriam Valier estava a limpar a divisão de vidro entre o showroom e o corredor que levava aos escritórios. Chegara ao terceiro painel de baixo para cima. Trabalhava em filas da esquerda para a direita, de baixo para cima, e tinha limpado aquela folha de vidro tantas vezes que a sua mão já sabia onde estavam as manchas teimosas, sem precisar de olhar. Quando o som do motor a atingiu, a parede à distância suavizara-o até que parecesse o som de maquinaria transportada através da água. Continuou a limpar. O seu braço completou um círculo no vidro, depois um segundo, e algures a meio do terceiro. Algo a tocou. Não entrou pelos ouvidos. Viajou através do chão de betão, subiu pelas solas dos seus sapatos, subiu pelas suas canelas e parou no centro do seu peito, mesmo por baixo do externo, no exato lugar onde há muitos anos o seu pai lhe pressionara um dedo e lhe dissera que era ali que se ouvia, não com os ouvidos. Um batimento hesitou. Apenas um. Aconteceu tão rápido que se alguém tivesse tossido naquele exato momento, ninguém teria alguma vez sabido que tinha estado lá. A mão de Miriam parou. O pano de limpeza permaneceu imóvel contra o vidro, nem a avançar nem a cair, e todo o seu braço congelou nessa posição inacabada, como se alguém tivesse pressionado pausas numa tira de filme. Ela não virou a cabeça. Ela não respirou. A sua cabeça inclinou-se talvez meio centímetro para a esquerda, tão ligeiramente que ninguém poderia realmente ter chamado a isso uma inclinação. Passaram-se vários segundos. O motor continuou a funcionar, ainda suave, ainda quente. E Barnaby Quill dizia ao avaliador que ouvira motores toda a sua vida, e que esta máquina estava a funcionar melhor do que a maioria das coisas que tinham entrado na oficina no último mês. Então, voltou a acontecer. O pano escorregou da sua mão e caiu no chão pela segunda vez naquela manhã. Miriam virou-se, deu 3 passos em direção ao showroom e parou, as mãos vazias penduradas aos lados, e abriu a boca. A primeira palavra ficou presa. Ficou presa no mesmo lugar onde sempre ficara nos anos após a morte do seu pai. E naquele momento, todos os seus 2 anos de silêncio, reunidos numa única sílaba que se recusava a sair da sua garganta, ela inspirou. Então, começou de novo, mais devagar, e a sua voz percorreu todo o comprimento da oficina, fina, mas clara. Cortando mesmo o som do motor, disse: "Por favor, não levem o carro para uma longa viagem." Alguém riu primeiro. Depois toda a oficina se juntou.
E desta vez, o riso foi muito mais alto do que tinha sido naquela manhã. Augustin Delacroix levantou uma mão. Não disse nada, não se virou para os mecânicos. Simplesmente levantou a mão direita do bolso das calças e segurou-a à altura da cintura. E em 3 segundos, o riso morreu tão completamente que todos podiam ouvir o ventilador de ventilação no teto. Barnaby Quill desligou o motor. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que o silêncio anterior. Augustin virou-se e olhou para a mulher que estava no meio do corredor e olhou para ela mais tempo do que qualquer pessoa naquele edifício a tinha olhado nos últimos 2 anos. Então perguntou o que ela tinha acabado de dizer. Miriam baixou os olhos para o chão por instinto, depois fez algo que ela própria não conseguia entender como conseguira fazer. Olhou para cima. Disse que o carro não estava a falhar onde todos estavam a procurar. Disse que o som não vinha do motor. Disse que ele estava a fazer aquele som o tempo todo, mas a batida em falta não vinha do lugar para onde todos estavam a olhar. E se ele pretendia conduzi-lo continuamente na autoestrada por mais de 2 horas, então ela estava a pedir-lhe para não o fazer. Terminou toda a frase sem tropeçar novamente. Howard Pike deu uma risadinha curta, depois deu um passo em frente e disse que esta era, de facto, uma boa oportunidade. A sua voz era alegre, quase amigável, a voz de um homem que tinha subitamente visto um caminho muito claro a abrir-se à sua frente. Disse que, como todos os que precisavam de estar presentes já estavam lá naquele dia, o perito de seguros, o Sr. Teddy O'Leary, da divisão de patrimônio do fabricante, que tinha voado naquela manhã para certificar a originalidade do carro, 2 avaliadores de carros clássicos e toda a equipa de mecânicos da oficina, não poderia haver melhor ocasião para resolver o assunto de uma vez por todas. Disse que se esta mulher acreditava ter ouvido algo que toda a profissão tinha ignorado durante 22 meses, então ela era bem-vinda a apontá-lo ali mesmo à frente de todos, e ele pessoalmente garantiria que ela recebia qualquer ferramenta que necessitasse. Olhou à volta, reunindo os acenos de concordância, depois acrescentou que havia, claro, um limite de tempo porque o veículo de transporte do museu já estava a caminho e chegaria a alguma hora da manhã, então usariam qualquer tempo que restasse. E no momento em que esse veículo parasse em frente à porta basculante, o assunto estaria encerrado. Abriu a pasta de serviço e virou várias páginas para o avaliador ver, lendo algumas linhas em voz alta enquanto avançava, dizendo que todo o sistema elétrico tinha sido reconstruído, a transmissão revista, a bomba de combustível substituída, o conjunto de vácuo substituído e as juntas da cabeça do cilindro substituídas como um conjunto completo. Então fechou a pasta e disse que, como todos podiam ver claramente, não havia uma única parte desta máquina que não tivesse já sido tocada pelas melhores mãos do ofício. Então caminhou passando por Miriam, e ao passar por ela, parou por meio passo, inclinou a cabeça na sua direção e baixou a voz até que só ela pudesse ouvir. Disse que o contrato de limpeza deste edifício vencia no final do trimestre, que a empresa dela detinha outros 3 edifícios dentro da mesma rede, e que uma chamada telefônica dele deixaria todas essas pessoas à procura de outro lugar para trabalhar no mês seguinte. Disse-lhe que devia pensar muito cuidadosamente sobre o que estava a colocar na mesa. Então continuou a andar. Miriam permaneceu imóvel no bolso do seu uniforme. O seu telemóvel vibrou. Ela pretendia não olhar, mas vibrou uma segunda vez e tirou-o. Era do escritório do hospital. Levou o telemóvel ao ouvido, virou o rosto para a parede, e a mulher do outro lado falou com a voz gentil de alguém que tinha de dar esta mensagem muitas vezes por dia, dizendo que o processo de Nola recebera aprovação médica completa, que apenas a parte financeira permanecia e que a janela de financiamento deste ano fecharia no final da semana. A mulher disse que se tudo fosse concluído a tempo, aquela porta se abriria para a criança já no outono. Mas se não fosse, teriam de esperar pelo próximo período de revisão, e ninguém sabia ainda quando seria. Miriam disse, obrigada. Terminou a chamada. Ficou de frente para a parede por mais alguns segundos, uma mão ainda agarrando o telemóvel dentro do bolso do uniforme. E na sua mente naquele momento, não havia carro, não havia Howard Pike, não havia mais ninguém na oficina. Na sua mente,
Havia apenas uma folha de papel presa dentro de um cacifo de metal a 30 passos de distância com um carro azul e 2 círculos irregulares por baixo. Então virou-se. Caminhou diretamente pelo meio do corredor, em vez de contornar, e levantou a cabeça. Disse a Howard Pike que precisava de um manômetro de vácuo analógico, de um estetoscópio mecânico de madeira e que todas as luzes e ventoinhas de ventilação na oficina fossem desligadas. Declarou os 3 pedidos sem tropeçar numa única palavra. Para entender por que uma mulher que limpava o chão sabia que precisava exatamente dessas 3 coisas e mais nada, era preciso voltar a uma oficina construída em metal ondulado em New Bedford, Massachusetts, onde o inverno cortava os espaços entre as portas e arrefecia uma pessoa até aos ossos, e onde no verão o cheiro a peixe se misturava com óleo e pairava tão pesadamente no ar que parecia espesso o suficiente para ser fatiado. O seu pai reparava motores de barcos de pesca, não os belos que repousavam sob capôs polidos, mas máquinas a diesel grandes como guarda-roupas, cobertas de sal marinho e remendadas repetidamente por homens que não podiam comprar novas. Miriam sentava-se num barril de óleo vazio no canto daquela oficina desde que era tão pequena que tinha de subir para chegar ao topo. O seu pai tinha um jogo. Ele ligava 3 motores ao mesmo tempo, alinhando-os lado a lado em plataformas de madeira. Depois cobria os olhos da sua filha com o seu velho lenço e dizia-lhe para apontar aquele que estava doente. Na primeira vez que adivinhou, na segunda vez adivinhou novamente, mas algures durante um verão, ela começou a apontar para o certo. E depois estava certa quase sempre, e o seu pai parou de rir e começou a olhar para sua filha de uma maneira diferente. Disse-lhe que as máquinas sempre faziam um som antes de falharem, que nenhuma máquina morria sem aviso, e que o problema era simplesmente que ninguém estava disposto a ficar parado tempo suficiente para ouvir. Disse-lhe que as pessoas mentiam, mas as máquinas não sabiam como. Então, se ela alguma vez quisesse saber a verdade sobre algo, deveria colocar a mão sobre isso e permanecer em silêncio. Ele pressionou o polegar no centro do seu peito e disse-lhe que era ali que se ouvia. No outono do ano, ela completou 19 anos. Uma caldeira a bordo de um navio atracado no porto não tinha gritado alto o suficiente. Ou talvez tivesse gritado e ninguém estivesse perto o suficiente para ouvir naquele dia. Vieram a casa com a notícia perto do meio-dia. A partir desse dia, Miriam Valier nunca mais conseguiu falar a primeira palavra de uma frase suavemente sempre que tinha medo. A sua mãe aguentou mais 2 invernos. Não falava muito sobre o que tinha acontecido. Parecia simplesmente encolher a cada dia que passava. E quando os médicos descobriram o que estava a crescer dentro dela, já era tarde demais para fazer alguma coisa. Miriam abandonou a escola técnica a meio do seu 2º ano. Não pensou nisso como uma decisão, simplesmente parou de regressar às aulas porque trabalhava de manhã na fábrica de embalagens, à tarde na lanchonete e passava as noites ao lado da cama da mãe. Quando a mãe se foi, o prazo para a propina do semestre seguinte tinha passado e o nome de Miriam fora riscado da lista de matrículas. O homem com quem se casou vários anos depois saiu do apartamento numa noite de fevereiro, carregando um saco de ginástica e todos os dólares da gaveta da cozinha. Depois de saber que estava grávida, ela não o foi procurar, e ele nunca mais voltou. A partir daí, trabalhou 2 turnos por dia, de manhã num armazém e à noite numa empresa de limpeza, e dormia nas 4 horas que se intercalavam entre eles. Depois veio o outono, em que alguém se sentou em frente a ela numa sala cheia de luz branca e explicou que o mundo da sua filha era um mundo sem som, que a menina estava de resto perfeitamente saudável e cresceria como qualquer outra criança, apenas cresceria no silêncio. Naquela noite, Miriam sentou-se na sua velha pick-up debaixo da árvore ao lado do prédio às 2 da manhã, com a luz de cima apagada e a filha a dormir no apartamento no 3º andar. Abriu o telemóvel. O ecrã estava partido numa linha diagonal que ia do canto superior esquerdo quase até ao centro. E sempre que a luz acendia, a fratura dividia a imagem em 2 metades desiguais. Encontrou um vídeo a ensinar língua gestual para iniciantes. Não começou com o alfabeto. Arrasto a barra de progresso para a frente até encontrar as exatas 3 palavras que queria. Mão direita contra o peito, depois apontar para si mesma,
depois apontar para a frente. Seguiu os movimentos e a sua mão estava errada. Retrocedeu o vídeo. Tentou de novo e, desta vez, o seu dedo aterrou no lugar errado. Retrocedeu mais uma vez. Dentro daquele caminhão escuro, uma mulher nos seus 20 anos, que acabara de trabalhar 16 horas, sentou-se a praticar os 3 movimentos mais simples de uma língua que nunca soubera que existia, repetindo-os até que a sua mão pudesse completar todos os 3 sem olhar para o ecrã, repetindo-os até que os seus dedos soubessem o caminho de cor, tal como a sua mão mais tarde conheceria todos os painéis de vidro da oficina. Então, desabou contra o volante e chorou. E na manhã seguinte, quando a menina abriu os olhos, a primeira coisa que viu foram as 2 mãos da sua mãe a dizer-lhe: "Eu amo-te." Vários anos depois de mãe e filha se terem mudado para Nova Orleans porque o aluguer era mais barato lá, e um centro estava disposto a cuidar de crianças por hora durante os turnos noturnos, Miriam desenvolveu o hábito de voltar para casa de bicicleta pela rota mais longa ao longo do Bayou St. John, em vez de seguir pela estrada principal. O desvio adicionava cerca de 15 minutos, mas era tranquilo. E a essa hora, após o término do turno noturno, quando o céu já não estava completamente escuro, mas a manhã ainda não tinha chegado totalmente, a água jazia plana como uma folha de vidro cinzento, e o ar estava tão parado que todo o som podia viajar muito longe. Numa dessas manhãs, enquanto passava por uma fila de baixos escritórios de metal ondulado, com as costas viradas para o canal, ouviu um motor a funcionar dentro de um edifício cuja porta basculante estava levantada cerca de meio metro. Pedalou mais 10 vezes antes de apertar os travões. Ficou sentada na bicicleta por um longo momento, a cabeça inclinada, depois apoiou a bicicleta num poste de eletricidade e voltou a andar. Bateu à porta. O homem que a abriu era um homem velho, alto e magro, com cabelo branco como a neve a erguer-se atrás do pescoço, vestindo macacões de mecânico com manchas de óleo que se tinham tornado parte permanente do tecido. E olhou para ela com a expressão de alguém que fora incomodado antes do pequeno almoço. Ela disse-lhe que o motor dele estava a disparar cedo demais. Disse que estava adiantado apenas alguns graus, mas estava adiantado. O velho não disse uma palavra. Fechou a porta com estrondo. Ficou lá fora por cerca de meio minuto. Depois voltou a montar na bicicleta e foi para casa. O que ela não viu foi que depois de fechar a porta, o velho ficou imóvel dentro da oficina por um tempo. Depois desligou o motor, pegou numa lanterna e rastejou por baixo para o inspecionar. Ela tinha razão. Na manhã seguinte, ela passou pela oficina novamente. A porta basculante ainda estava levantada cerca de meio metro. O motor ainda estava a funcionar, e desta vez estava a funcionar em ritmo perfeito. Parou e ouviu por um tempo, depois continuou sem bater. Na manhã seguinte, parou a bicicleta, apoiou-a no poste de eletricidade e sentou-se no degrau de betão em frente à oficina. Não bateu. Simplesmente sentou-se ali até ser hora de ir buscar a filha e depois foi embora. Voltou todas as noites. Algumas manhãs caía a chuva, o tipo de aguaceiro de zona de pântano que caía forte durante 10 minutos e depois desaparecia, e ela sentava-se debaixo da marquise de metal ondulado enquanto a água batia no telhado. Algumas manhãs, o velho entrava e saía mesmo em frente a ela sem a olhar uma vez sequer. Então, uma manhã, ele abriu a porta, ficou com uma mão apoiada na moldura, olhou para ela sentada no degrau e disse que não ensinava pessoas que queriam aprender. Ele ensinava pessoas que se recusavam a ir para casa. O seu nome era Ambrose Abernathy. Reparava motores de barcos de pesca por trocos. Vivia sozinho na sala atrás da oficina. E o dedo mínimo da sua mão direita estava em falta de uma falange há um tempo sobre o qual ninguém alguma vez perguntara. Ele não ensinava como as pessoas costumavam ensinar. Durante muitas semanas, não a deixava pegar em nenhuma ferramenta. Fez-lhe sentar-se num banquinho ao lado da plataforma do motor e apenas ouvir de uma máquina para outra, até que ela pudesse dizer o som de um motor quando estava frio do som do mesmo motor depois de ter aquecido, até que pudesse distinguir um motor a funcionar corretamente de um motor que estava a funcionar corretamente, mas em breve não estaria. Falava pouco,
e o que dizia vinha muitas vezes em momentos estranhos, enquanto apertava um parafuso ou servia café. Contava histórias do seu antigo ofício na ordem que a memória lhe dava. Sobre o ano em que uma oficina inteira em Inglaterra teve de esperar 3 semanas por um navio que transportava peças e estava encalhado no mar. Sobre um Bentley verde musgo em que trabalhara quando era ainda muito jovem. Um carro encomendado por um homem de Nova Orleans que lá viajara em pessoa. Sobre a vez em que queimou o pulso num cano quente que acreditava já estar frio. Nunca contou uma história do princípio ao fim, e ela nunca o pediu. Uma manhã, quando ela disse que conseguia ouvir algo, mas não tinha a certeza, ele apontou para o motor a funcionar e disse-lhe que as máquinas não sabiam mentir. Elas apenas falavam muito suavemente, e se ela tinha ouvido, então já lhe tinha falado. A única questão que restava era se ela tinha coragem suficiente para confiar nos seus próprios ouvidos. Ela perguntou-lhe como é que alguém sabia quando era certo confiar. Ele limpou as mãos num trapo, olhou para o canal, enquanto a luz começava a acumular-se sobre a água, e disse que essa era uma questão que ela um dia teria de responder por si mesma numa sala cheia de gente. E quando aquele momento chegasse, ele não estaria lá para lhe responder. Descobriu isso numa manhã perto do fim da primavera, quando estava na porta da oficina e ele estava debruçado sobre a plataforma do motor, com as costas viradas para ela. Chamou o seu nome. Ele não se virou. Chamou novamente, mais alto desta vez, e ele permaneceu debruçado exatamente como antes. Ambas as mãos a continuar o seu trabalho no mesmo ritmo constante. Ela contornou a plataforma do motor e parou em frente a ele, e quando ele levantou a cabeça e a viu, assustou-se de verdade. Como uma pessoa se assusta quando alguém lhe toca no ombro no escuro. Ela disse-lhe que o chamara 2 vezes. Ele olhou para ela por um momento, depois baixou a cabeça e voltou ao trabalho, dizendo que estava barulhento lá dentro, mas que nenhum motor estava a funcionar na oficina naquele momento. A partir desse dia, começou a prestar atenção. E uma vez que o fez, não conseguiu entender como não tinha notado durante tanto tempo. Ele posicionava-se sempre de forma que o rosto da pessoa que falava estivesse no seu lado esquerdo. Quando 2 pessoas falavam ao mesmo tempo, ele ficava completamente em silêncio. No supermercado no fim da rua. Nunca perguntava o preço. Simplesmente olhava para a caixa registradora, e sempre que ela dizia algo, os olhos dele não encontravam os dela. Repousavam ligeiramente mais abaixo, na sua boca, e ficavam lá até ela terminar de falar. Ele estava a ler as suas palavras pela forma dos seus lábios. Deixou o assunto de lado por várias semanas. Então, uma manhã, colocou uma chávena de café em frente a ele, sentou-se no banquinho em frente a ele, esperou que ele levantasse a cabeça e perguntou lenta e claramente há quanto tempo é que ele já não conseguia ouvir corretamente. Ele não o negou. Levantou a chávena de café, depois pousou-a novamente sem beber. Disse que não acontecera numa única noite, fora pouco a pouco, tirando-lhe algo a cada ano. E no início, só levara as coisas de cima. O canto dos pássaros, buzinas, campainhas de telefone, coisas que não pareciam importar se desaparecessem. Disse que trabalhara ao lado de motores a funcionar a plena potência durante décadas. De volta a um tempo em que ninguém dizia às pessoas para protegerem os ouvidos e que ele não culpava ninguém. Era simplesmente o preço que o ofício exigia, e qualquer pessoa que permanecesse nele tempo suficiente tinha de pagar com alguma coisa. Depois acrescentou que o estava a deixar agora já não eram cantos de pássaros. Disse que ainda conseguia ouvir um motor. Conseguia ainda ouvi-lo alto e claramente, mas a parte mais silenciosa dele, a parte por baixo do rugido, a parte que ele passara a vida inteira a procurar, começara a desvanecer-se nas bordas. Disse que havia manhãs em que pousava a mão contra a carcaça de um motor e sabia com certeza que algo estava a acontecer lá dentro. No entanto, já não conseguia dizer exatamente onde estava. Miriam perguntou por que razão ele não lhe tinha contado antes. Disse que dizê-lo em voz alta não mudaria nada e que no início ele não sabia se ela ficaria tempo suficiente para que isso importasse. Depois disse as palavras que ela continuaria a ouvir na sua mente durante muitos anos depois. Que era precisamente por isso que ele a estava a ensinar com tanta urgência. Que havia coisas que ele conseguia ouvir,
que quase mais ninguém vivo conseguia ouvir. Coisas que não existiam em nenhum livro porque não podiam ser escritas. E ele não tinha intenção de as levar para o túmulo consigo. Disse que ensinara 11 pessoas na sua vida, e as outras 10 tinham todas partido antes de chegar à parte difícil. Disse que não tinha intenção de ensinar mais ninguém depois dela. Miriam sentou-se em silêncio por muito tempo. Depois disse-lhe que a sua filha nunca ouvira um único som e que aprendera a falar com a menina através das mãos. Ambrose Abernathy olhou para suas próprias mãos, para a mão cujo dedo mínimo estava em falta de uma falange, e por muito tempo não disse nada. Depois disse-lhe para pegar no estetoscópio de madeira e ouvir novamente o motor na segunda plataforma. Desta vez, disse ele, ouça o espaço entre elas. Não ouça onde é mais alto. O lugar que faz mais barulho é geralmente o lugar onde nada está errado. Dentro da Pike and Ashworth Motor Works, filas de cadeiras tinham sido arranjadas. Os mecânicos mais novos trouxeram cadeiras de plástico da sala de descanso e colocaram-nas em 2 filas viradas para o Bentley, e alguém tinha acendido toda a série de luzes de reserva montadas ao longo das vigas superiores, de modo que o espaço aberto no centro da oficina brilhasse branco e cru como uma sala de operações. O perito de seguros sentou-se na frente da fila esquerda, com a sua pasta de relatório já aberta. Os 2 avaliadores de carros clássicos sentaram-se lado a lado no meio, um deles a polir continuamente os seus óculos. Teddy O'Loran, o representante da divisão de patrimônio que voara naquela manhã, sentou-se na frente da fila direita, com uma perna cruzada sobre a outra e as mãos apoiadas no joelho, e era a única pessoa entre os observadores sentados que não tinha papéis. Miriam saiu do corredor traseiro. Tinha tirado o uniforme de limpeza e vestido a única camisa branca que possuía, aquela que guardava pendurada no seu cacifo para os dias em que tinha de ir ao escritório assinar papelada. Não lhe pertencera originalmente. Fora a camisa do seu pai, aquela que ele usava apenas em feriados. E depois de ele morrer, a sua mãe tinha encurtado as laterais e as mangas para sua filha. As bainhas alteradas ainda estavam lá, correndo por dentro, cosidas num fio de cor diferente que ninguém conseguia ver. Caminhou diretamente entre as 2 filas de cadeiras e não contornou. Na fila da frente, Augustin Delacroix sentou-se com as costas direitas e ambas as mãos apoiadas nas coxas. Cormac Byrne estava meio passo atrás e ligeiramente ao lado do seu patrão, e quando viu Augustin levantar uma mão para afrouxar a gravata, imediatamente serviu um copo de água da jarra na mesa lateral, colocou-o ao lado da mão de Augustin sem dizer uma palavra. Depois afastou-se para exatamente a mesma posição anterior. Howard Pike entrou para o centro. Disse que, para evitar perder tempo a todos os presentes, propunha, começando com algumas perguntas básicas de natureza puramente técnica, para que o painel pudesse julgar por si mesmo onde esta mulher se situava no mapa do conhecimento. Disse-o na voz mais cortês que possuía. Então começou. Perguntou que tipo de cilindros o motor utilizava e como estavam dispostos. Ela respondeu que era um motor de 6 cilindros, em linha com bloco de ferro fundido, cabeça de cilindro de alumínio, válvulas de admissão no topo e válvulas de escape posicionadas ao lado. Ele perguntou a ordem de ignição. Ela recitou a ordem de ignição lentamente sem tropeçar. Ele perguntou como o combustível entrava no motor. Ela disse através de 2 carburadores horizontais, depois acrescentou que o equilíbrio entre eles era a primeira coisa a desviar-se quando o carro ficava parado por um longo período. Ele perguntou sobre a sequência de aperto da cabeça do cilindro. Ela disse que devia ser apertada do centro para fora em 3 etapas, com o aperto final feito a frio depois de o motor ter sido levado à temperatura e deixado arrefecer completamente, e que se a etapa final fosse saltada, a junta começaria a fazer barulho depois de vários meses, em vez de imediatamente. Ele perguntou como se podia distinguir o toque do folga da válvula do batimento da bronzina da biela. Ela disse que o toque da válvula permanecia uniforme e suavizava à medida que o motor aquecia, enquanto o outro som mudava sob carga e ficava mais pesado com a aceleração, e que se adicionar óleo o aquietasse por um pouco, ninguém deveria sentir alívio porque esse era um mau sinal em vez de um bom. Howard Pike mudou de tom.
Começou a perguntar mais rapidamente, passando para questões para as quais a maioria das pessoas normalmente precisaria de um livro de referência para responder. Perguntas sobre os materiais da junta usados naquele período. Como reconhecer um componente que fora substituído por uma peça de produção posterior e por que razão um motor construído à mão não podia ser julgado por um padrão universal. Ela respondeu a todas elas. Respondeu nem rapidamente, nem lentamente. E nem uma vez tropeçou na primeira palavra. Na fila direita, Barnaby Quill sentou-se em silêncio. A princípio, ele encostara-se na cadeira, com os braços cruzados sobre o peito, o rasto do sorriso da manhã ainda nos cantos da boca. Ao terceiro pergunta, os seus braços afastaram-se do peito. Quando ela respondeu à pergunta sobre a sequência de aperto da cabeça do cilindro, inclinou-se para a frente com ambos os cotovelos apoiados nos joelhos. Quando ela respondeu à pergunta sobre os sons de batimento, virou-se para olhar para o jovem mecânico ao lado dele. Depois olhou de volta para ela, e a sua expressão já não era a de um homem a ver um entretenimento. Ele passara 20 épocas na profissão. Sabia perfeitamente bem que teria de se levantar e tirar um livro da prateleira para responder a metade do que lhe tinham acabado de perguntar. Permaneceu sentado assim até ao fim. E quando Howard Pike terminou a sua última pergunta, Barnaby Quill foi a única pessoa na oficina que já não olhava para Howard Pike. Assim que Howard Pike se virou para o painel para dizer que, em qualquer caso, responder a algumas perguntas memorizadas ainda não provava nada. A pequena porta ao lado da entrada basculante abriu-se. A luz do dia espalhou-se pelo betão polido numa longa e brilhante faixa. E através dessa luz, veio um velho a andar com uma bengala. Usava um casaco escuro gasto nos punhos. O seu cabelo branco erguia-se na nuca e movia-se lentamente, pousando a bengala antes de cada passo, e só então avançando o pé. Ninguém na oficina sabia quem ele era. Alguém estava prestes a perguntar quando Teddy Olerin saltou da sua cadeira. Levantou-se tão rapidamente que a cadeira de plástico atrás dele tombou para trás no chão, e ninguém se deu ao trabalho de a endireitar. Chamou o nome do homem que acabara de entrar, tanto o seu primeiro nome como o último, depois acrescentou na voz de alguém, a ouvir em voz alta, um nome que outrora encontrara em livros durante os seus anos de escola, que aquele era o homem que escrevera o capítulo sobre sistemas de vácuo e assistência de potência no manual técnico, um capítulo que toda uma geração de mecânicos na profissão era obrigada a memorizar, o próprio capítulo que permanecia inalterado nos materiais de formação do fabricante até hoje. Os dois avaliadores de carros clássicos viraram-se e olharam um para o outro. Um deles murmurou algo para si mesmo. Depois parou. Barnaby Quill levantou-se da sua cadeira, sem sequer se aperceber de que o fizera. Ambrose Abernathy caminhou por toda a extensão da oficina lenta e firmemente, sem olhar para ninguém. Chegou onde Miriam estava ao lado do Bentley e pousou a mão livre no seu ombro, a mão cujo dedo mínimo estava em falta de uma falange. Disse que viera para testemunhar. Disse que ensinara 11 pessoas na sua vida, e ela era a única que conseguia ouvir o que ele ouvia, e que se ela dissesse que ouvira algo, então deveriam parar e perguntar-lhe o que tinha ouvido, em vez de perguntar onde aprendera. Howard Pike abriu a boca para objetar a imparcialidade de uma testemunha convidada pela própria pessoa sob exame. Mas antes que pudesse terminar a frase, Ambrose virou-se para o carro e parou completamente imóvel. A bengala permaneceu plantada contra o chão, mas a mão que repousava na pega começou a tremer. Tremia muito ligeiramente, o tremor da velhice ou de outra coisa, e ele não tentou escondê-lo. Soltou o ombro de Miriam e deu 2 passos para a frente. Inclinou-se para estudar a frente do carro, depois moveu-se para a esquerda, para a posição exata ligeiramente para a frente e para a esquerda onde Augustin Delacroix estivera toda a manhã. Estendeu a mão, mas não a tocou. Lentamente, quase como se falasse apenas consigo mesmo, disse que conhecia este carro. Toda a oficina ficou em silêncio. Continuou, dizendo que a carroçaria não fora produzida em massa, que fora construída por encomenda e que se lembrava do acabamento ao longo da borda da porta, porque toda a oficina fora forçada a refazê-lo 2 vezes. Disse que tinha colocado as mãos naquela máquina quando ainda era muito jovem, do outro lado do oceano,
numa oficina onde os invernos cortavam a pele, e que pertencera a um cliente que viajara pessoalmente até lá para fazer a encomenda, um homem de Nova Orleans. Então virou-se para a fila da frente e disse o nome da família. Disse que ainda se lembrava dele, porque ninguém na oficina naquela altura conseguia pronunciá-lo corretamente. Na fila da frente, Augustin Delacroix não se moveu. O copo de água que Cormac Burns servira permaneceu intocado ao lado da sua mão. Então levantou-se muito lentamente e disse com uma voz subitamente alterada que o homem fora o seu pai. Disse o nome do seu pai. Ambrose Abernathy olhou para ele por um longo momento. Depois acenou uma vez e disse que o velho senhor ficara dentro da oficina toda aquela tarde, recusando-se a deixar que alguém tocasse no carro, e que depois de todos esses anos, ele ainda se lembrava dele. Howard Pike recuperou a voz e disse que nesse caso deveriam proceder, porque esta oficina possuía o equipamento mais avançado em qualquer lugar da costa do Golfo, e fez um sinal para um jovem mecânico trazer a máquina de diagnóstico. Era uma caixa de metal cinzento reluzente montada em 4 rodas com um ecrã tátil e um feixe de cabos de sensor cuidadosamente enrolados numa gaveta lateral, e Howard Pike anunciou o seu valor em voz alta lentamente para que todos pudessem ouvir. Miriam olhou para a máquina por cerca de 2 segundos e disse que não precisava dela. Algures na oficina, alguém pigarreou. Disse que precisava de 3 coisas. Precisava de um manômetro de vácuo analógico, do tipo com um mostrador redondo e uma agulha real a mover-se, não um display digital. Precisava de um estetoscópio mecânico de madeira, e se a oficina já não tivesse um, ela tinha trazido o seu dentro de um saco de pano, e precisava que todas as luzes ao longo das vigas superiores e todas as ventoinhas de ventilação na oficina fossem desligadas. Toda a sala riu. Desta vez, o riso espalhou-se por ambas as filas de cadeiras, com pessoas a virar-se para sussurrar aos vizinhos, e um dos 2 avaliadores de carros clássicos tirou os óculos, poliu-os e abanou a cabeça. Howard Pike levantou ambas as mãos para o teto, depois deixou-as cair, dizendo que não tinha a certeza se estavam a conduzir um exame técnico ou a fazer uma sessão espírita. Miriam permaneceu imóvel e permitiu que o riso passasse sobre ela. Então disse que os ventiladores operavam numa gama de som quase idêntica à que ela precisava de ouvir e que os balastros das luzes de teto faziam barulho. Disse que precisava de ouvir. Disse apenas essas 4 palavras e ofereceu nenhuma explicação adicional. Augustin Delacroix virou-se para Howard Pike e disse: "Desliguem-nas." Ninguém riu novamente. Levou algum tempo a encontrar um velho manômetro de vácuo analógico e, no final, foi Barnaby Quill quem o recuperou, puxando-o da gaveta inferior de um velho armário de ferramentas no fundo da oficina, limpando o pó do vidro com a manga, depois colocando-o nas mãos dela sem dizer uma palavra. As luzes ao longo das vigas superiores escureceram. As ventoinhas de ventilação pararam. A oficina mergulhou na luz fraca do dia que entrava pelas janelas esmeriladas lá no alto, e o silêncio que irrompeu após as ventoinhas terem morrido foi tão completo que várias pessoas nas filas de cadeiras tiveram de engolir. Miriam ligou o manômetro à linha de vácuo do coletor de admissão, apertou-o à mão, verificou a ligação puxando suavemente, depois afastou-se e pediu-lhes para ligar o motor. Barnaby Quill girou a chave. O motor pegou, a agulha saltou, depois assentou numa marca e permaneceu ali. Ninguém falou durante o primeiro minuto. Aos 3 minutos, alguém mexeu-se na cadeira. Aos 5, o perito de seguros começou a tomar notas, não sobre o carro, mas sobre o tempo. A agulha permaneceu imóvel. Estava absolutamente imóvel, sem o menor tremor ou vibração, plana e estável como uma linha régua. E a cada minuto que passava, aquela imobilidade parecia falar um pouco mais alto, dizendo que a mulher estava errada. Um jovem mecânico tirou o telemóvel para verificar a hora, depois guardou-o novamente. Um dos avaliadores de carros clássicos levantou-se, saiu para fumar um cigarro, depois regressou. Howard Pike sentou-se na cadeira de plástico mais próxima, cruzou uma perna sobre a outra e apoiou o queixo na mão, na maneira de alguém determinado a deixar que toda a sala visse que estava aborrecido. Verificou o seu relógio de pulso 2 vezes num único minuto.
Ambrose Abernathy ficou encostado à sua bengala, os olhos nunca deixando o manômetro. Miriam não olhou para ele. Ficou ligeiramente inclinada para a frente, o estetoscópio de madeira pressionado contra a carcaça do motor, uma mão pousada no capô. Os seus olhos baixaram para o chão de betão e ela permaneceu assim tanto tempo que algumas das pessoas sentadas nas filas começaram a sentir-se desconfortáveis a vê-la. A temperatura dentro do compartimento do motor subiu. O cheiro a metal aquecido começou a espalhar-se pelo ar. Aos 15 minutos, Howard Pike levantou-se, limpou as calças e abriu a boca para fazer alguma declaração. E nesse exato momento, a agulha tremeu. Moveu-se tão ligeiramente que foi quase nada. Depois caiu menos de 2 marcas. Permaneceu ali pelo tempo de uma única respiração e regressou à sua posição anterior. Aconteceu tão rapidamente que qualquer um que piscara teria perdido. Howard Pike perdeu. 6 pessoas nas filas de cadeiras perderam. Mas Teddy O'Leary, que estivera sentado em silêncio o tempo todo sem segurar um único documento, descruzou lentamente as pernas e sentou-se direito. Miriam disse para desligar o motor. Falou tão suavemente que as palavras mal passavam de um sopro. Mas Barnaby Quill girou a chave de imediato, e no silêncio que se seguiu, o nítido tic-tac do metal quente, a contrair-se dentro do compartimento do motor, pôde ser ouvido com perfeita clareza. Retirou o relógio do pulso e colocou-o na borda do para-choques. Depois afastou-se para a frente do carro e inclinou-se sobre o compartimento do motor aberto. Não removeu nada. Deslizou a mão direita por baixo do tubo do líquido de refrigeração e para o espaço estreito que corria ao longo do lado esquerdo do bloco do motor, um espaço que qualquer pessoa que tivesse trabalhado naquela máquina sabia que normalmente só podia ser alcançado depois de uma secção inteira acima dela ter sido desmontada, e ela empurrou o braço para dentro até ao cotovelo. Alguém na segunda fila soltou um som. A sua mão era pequena, o seu pulso esguio, e ela virou a palma num ângulo para que pudesse deslizar pelo ponto mais apertado, movendo-se com a facilidade prática de alguém que realizara aquela mesma ação centenas de vezes em motores de barcos de pesca, muito mais apertados do que este. Então começou a traçar a linha. Seguiu o tubo com as pontas dos dedos lentamente, secção a secção, parando a cada poucos centímetros para pressionar suavemente contra a sua cobertura externa antes de continuar. Os seus olhos permaneceram fixos na parede à frente, em vez de olhar para o compartimento do motor, porque estava escuro lá dentro e porque ela não precisava de ver. As pessoas nas cadeiras começaram a inclinar-se para a frente. 2 jovens mecânicos levantaram-se e moveram-se atrás dos que estavam sentados na fila da frente. Barnaby Quill deixou o banco do condutor, deu a volta à frente do carro e parou a cerca de um braço de distância dela, as mãos penduradas aos lados, os olhos fixos no local onde o braço dela desaparecia, no compartimento do motor. Alguém atrás tirou um telemóvel e levou-o ao ouvido para gravar. Então uma segunda pessoa fez o mesmo, e Augustin Delacroix, que estivera de pé toda a manhã com as 2 mãos nos bolsos das calças, puxou-as e levou-as à cabeça. Ficou ali com as palmas pressionadas contra as têmporas, a boca ligeiramente aberta, os olhos nunca deixando a mulher debruçada sobre o motor. Em 11 anos, nenhuma pessoa viva o tinha visto assim. A mão de Miriam parou. Permaneceu imóvel pelo tempo de 3 respirações. Então os seus dedos começaram a mover-se no lugar, a apalpar um único ponto, completando um círculo e depois outro. Pediu uma luz. Ambrose Abernathy tirou a pequena lanterna do bolso do casaco e colocou-a na sua mão ele próprio. Retirou o braço do compartimento do motor, transferiu a luz para a mão esquerda, depois alcançou com ambas as mãos, e desta vez inclinou-se mais, a cabeça quase a tocar na borda do capô levantado. Permaneceu ali por muito tempo, tempo suficiente para um dos 2 avaliadores de carros clássicos se levantar completamente da sua cadeira. Quando retirou as mãos, havia uma mancha preta nas pontas dos seus dedos indicador e médio e levou-as perto dos olhos, virando-as sob a luz do dia, filtrada pelas janelas altas. Então fez algo que deixou toda a oficina congelada. Levou os 2 dedos ao nariz e cheirou-os. Endireitou-se.
A camisa branca do seu pai agora ostentava uma risca de óleo a correr do seu pulso quase até ao cotovelo, e ela não se deu ao trabalho de olhar para ela. Disse que o selo de diafragma dentro desse conjunto não pertencia a este carro. Howard Pike disse imediatamente que o conjunto fora substituído, que estava escrito no registro de serviço e que ele lera em voz alta a todos na sala há menos de 2 horas. Miriam disse que sim. O registro afirmava que fora substituído, mas a peça que estava atualmente dentro do carro não era nova, e também não era original. Disse que era uma reprodução, e quem a fizera tentara fazê-la parecer velha o suficiente. Disse que a sua superfície fora embebida em produtos químicos e depois aquecida para que a camada exterior escurecesse e ficasse uniformemente quebradiça, e o cheiro, ainda agarrado aos seus dedos, não era o cheiro de borracha que permanecera dentro de um motor durante todos aqueles anos. Era o cheiro de algo novo que fora feito para parecer velho. Ambrose Abernathy deu um passo para mais perto. Miriam continuou, e a sua voz estava completamente calma agora. Disse que o tecido de reforço dentro de um selo de diafragma daquele período fora tecido diagonalmente com os fios a cruzarem-se num ângulo, e que perto da borda havia sempre uma marca muito tênue rebaixada do fabricante britânico, tão tênue que só podia ser vista quando segurada num ângulo sob uma luz. Disse que a peça dentro do motor tinha uma trama reta. Disse que não ostentava marca. Então levantou a cabeça, olhou diretamente para Howard Pike e disse que alguém tinha desmontado este carro. A frase caiu no meio da oficina e permaneceu ali por vários segundos. Ninguém disse nada. Então Ted Olerin perguntou se ela tinha a certeza e ela disse que sim. Repetiu mais devagar para que todos nas filas de cadeiras pudessem ouvir, dizendo que os registros de serviço continham uma linha afirmando que o conjunto de vácuo fora substituído, e que se realmente tivesse sido substituído, então a peça dentro do compartimento do motor deveria estar intacta, macia e com o cheiro a borracha nova, não uma peça que fora deliberadamente feita para parecer velha. Disse que alguém assinara um documento a confirmar trabalho que nunca fora feito e que ela não sabia quem era essa pessoa nem por que o fizera, mas acontecera e a prova estava dentro desta máquina. Disse que era tudo o que sabia. O perito de seguros parou de escrever e levantou a cabeça. Um dos 2 avaliadores de carros clássicos perguntou se o conjunto podia ser removido imediatamente para que pudessem examiná-lo com os seus próprios olhos, e Barnaby Quill já tinha dado um passo em direção ao armário de ferramentas quando Howard Pike lhe atravessou o caminho. Ela riu. Riu mais alto do que o necessário. A risada de um homem que decidira que a única saída da sala era arrastar todos os outros consigo. Disse: "Senhoras e senhores, vamos parar por um momento e considerar o que acabamos de ouvir." Disse que uma empregada de limpeza noturna, que nunca completara a escola técnica e nunca tivera uma qualificação na sua vida, acabara de ficar ali e implicar que a sua oficina falsificara registros. Disse que ela sentira uma mancha de óleo nas pontas dos dedos e construíra toda uma história a partir dela. Perguntou ao painel que se aceitassem tal coisa hoje, quem ousaria trazer um carro a qualquer oficina do país amanhã? Virou-se para Ted Olerin e disse que confiava que a divisão de patrimônio do fabricante não quereria que o seu nome aparecesse num relatório baseado na impressão do nariz de alguém. Então disse o que estivera a considerar desde o momento em que se levantara da cadeira. Disse que havia uma maneira muito simples de acabar com o assunto imediatamente, e era levar o carro para a estrada. Disse que tinham passado toda a manhã sentados dentro de uma oficina fechada a ver uma agulha permanecer imóvel. E se esta mulher acreditasse que algo estava errado dentro da máquina, então deveriam deixar a máquina falar por si mesma. Disse que deveriam levá-la para fora, conduzi-la corretamente, sob carga, ao vento, em asfalto real, e se funcionasse sem problemas, todos ali podiam ir para casa almoçar. Entregou a frase final ligeiramente, dizendo que o Sr. Delacroix pretendia conduzi-lo ele próprio de qualquer maneira. Em pé ligeiramente atrás da cadeira da frente, Cormac Byrne deu meio passo em frente. Disse que gostaria de pedir permissão para oferecer uma opinião e na voz educada e medida que todo o edifício se habituara a ouvir. Disse que o Sr. Pike tinha um ponto razoável.
Disse que a rota tinha sido organizada naquela manhã. O veículo de transporte do museu estava quase lá. E se desmontassem o conjunto agora, levaria pelo menos meio-dia, e mesmo depois de removido, ainda poderiam não chegar a nenhuma conclusão porque os dois lados estavam a falar de coisas diferentes. Disse que uma viagem tornaria tudo claro, e que se algo invulgar acontecesse, ele seguiria atrás no seu próprio carro. Quando terminou de falar, afastou-se para exatamente a mesma posição anterior. Miriam avançou. Disse que não estava a brincar, que alguém tinha mexido naquele carro e ela ainda não sabia por quê. E implorou-lhe para não o levar para a estrada até que eles entendessem. Mas ela não conseguia dizer mais do que isso, porque naquele momento ela realmente não sabia mais nada. Tinha apenas uma verdade isolada nas mãos. A verdade de que uma mão desconhecida entrara naquela máquina e ela ainda não a tinha ligado a mais nada. Augustin Delacroix olhou para ela por um longo tempo. Depois disse que acreditava que ela estava a dizer a verdade sobre o selo e que mandaria alguém inspecioná-lo no local assim que voltasse. Disse, no entanto, que aquele era o último dia em que alguma vez se sentaria dentro do carro enquanto ele se movia e que esperara 22 meses por aquele dia. Tirou o casaco, dobrou-o e entregou-o a Cormac Byrne. Depois deu a volta à frente do carro, abriu a porta e sentou-se no banco do condutor. A grande porta basculante na frente da oficina começou a subir, e a luz do sol do meio-dia entrou numa faixa cega que cortou o chão de betão. Assim que o motor arrancou mais uma vez, as pessoas afastaram-se em ambas as direções. O Bentley verde musgo começou a rolar. Lentamente, as suas rodas dianteiras cruzaram a linha amarela pintada na borda da porta. E para além dela, estava a rampa que descia do chão da oficina para a rua abaixo, uma inclinação de betão com cerca de 20 passos de comprimento, que cada veículo que entrava ou saía do edifício tinha de atravessar. Miriam permaneceu de pé ao lado do lugar onde o carro estivera momentos antes. A borda do para-choques estava agora vazia, exceto pelo manômetro de vácuo que ela removiera e colocara ali, a sua agulha a repousar imóvel a zero. Olhou para ele. Olhou para aquele mostrador redondo na marca final onde a agulha tinha descido e depois regressado menos de 10 minutos antes. E algo na sua mente virou no menor ângulo, como uma fechadura antiga a soltar-se subitamente após tentativas repetidas. Aquela linha, ela estivera ali toda a manhã a pensar apenas em metade dela. O motor criava vácuo através do coletor de admissão, e essa sucção não viajava apenas para dentro do motor. Um ramal separava-se dele e corria para trás, para o conjunto que permitia que o pé de um condutor parasse um peso tão maciço de ferro com pressão normal. Sem aquele vácuo, o pedal do travão ainda estaria lá. Os travões ainda funcionariam, mas exigiriam uma força. Nenhum pé humano estaria preparado para aplicar, e a fuga naquele ponto não se abria quando o motor estava frio. Abria-se apenas depois de tudo ter aquecido e estado a funcionar tempo suficiente. Dentro da oficina, com o carro parado e o motor frio, a agulha permanecia estável e os travões funcionavam perfeitamente. Na estrada, após 20 minutos de condução contínua. No exato momento em que o condutor mais precisasse de parar, o pedal afundar-se-ia. Miriam virou-se para a porta basculante. O carro tinha chegado ao topo da rampa e ela gritou. Gritou com tudo o que tinha no peito. E aquela primeira palavra, a palavra que lhe ficara presa na garganta desde o outono em que completara 19 anos, explodiu livre e inteira. Gritou, não carregues no travão. Gritou, puxa o travão de mão. Correu entre as duas filas de cadeiras, derrubando uma cadeira de plástico no chão, correu em direção à porta basculante e continuou a gritar, repetindo a mesma frase vez após vez, a voz a quebrar no final sem tropeçar uma única vez. Dentro do carro, Augustin Delacroix ouviu o grito. Não conseguiu distinguir as palavras. As rodas dianteiras já tinham cruzado o cume da rampa, e o peso do carro começara a puxá-lo para baixo, e de acordo com o reflexo que 40 anos ao volante tinham gravado no seu corpo, o seu pé direito saiu do acelerador e pousou no pedal do travão. Pressionou. O pedal afundou-se. Afundou-se mais, e depois ainda mais, e continuou a descer por um tempo impossivelmente longo até atingir o chão,
O Bentley não abrandou. Desceu a rampa, ganhando velocidade a cada momento. E no fundo, para além da estrada de asfalto, estava a parede de contenção de betão do edifício oposto. Ele não entrou em pânico. Mais tarde, muitas pessoas na oficina diriam que o que mais se lembravam não era do carro, mas do facto de ele nunca ter entrado em pânico. Pressionou o pedal mais uma vez para ter a certeza, depois soltou-o, e a sua mão direita agarrou a alavanca do travão de mão ao lado do assento e puxou-a com todas as suas forças. As rodas traseiras travaram. Houve um longo guincho de borracha a raspar contra o betão. A traseira do carro balançou para a direita, virando quase um quarto de círculo, e deslizou lateralmente com aquele impulso pelo resto da encosta. Ele guiou no derrapagem. O lado direito do carro varreu a parede de betão, sem mais espaço entre eles do que a largura de uma porta aberta. Então, o impulso morreu e o carro parou. O motor ainda estava a funcionar. Não houve impacto. Nenhum arranhão marcou a pintura verde musgo. Dentro da oficina, ninguém se moveu. Ninguém correu para fora. Ninguém gritou. Ninguém disse uma palavra. Todo o edifício ficou congelado num silêncio denso, quebrado apenas pelo som do motor a funcionar em vazio no fundo da rampa. Então a porta do carro abriu-se. Augustine Delacroix saiu. Levantou-se direito com uma mão ainda apoiada no tejadilho, depois caminhou lentamente pela encosta, um passo de cada vez, até parar no meio da luz do sol, a derramar pela porta basculante. Não olhou para Howard Pike, não olhou para Cormac Byrne. Olhou para a empregada de limpeza em pé, ofegante, no centro da oficina, a camisa branca do pai manchada de óleo, uma cadeira de plástico deitada virada ao contrário aos seus pés, e olhou para ela como um homem que acabara de entender que durante 22 meses, a hesitação no motor que o tinha enlouquecido e o impedira de levar o carro para além de poucos quarteirões, fora a própria coisa que o tinha mantido vivo até aquela manhã. A primeira pessoa a quebrar aquele silêncio não foi Augustine. Foi o som de uma bengala de madeira a cair no chão de betão. Ambrose Abernathy desabara na cadeira de plástico mais próxima, ambas as mãos apoiadas nos joelhos, e essas mãos tremiam violentamente. Ele não estava a chorar. Simplesmente sentou-se ali com a cabeça ligeiramente baixa, o tremor a percorrer dos ombros até as pontas dos dedos, incluindo o dedo mínimo em falta de uma falange. Teddy Olerin inclinou-se, pegou na bengala e tocou no seu ombro, e demorou muito tempo antes que o velho conseguisse levantar a cabeça. Então, começou a falar, e falou para o chão, em vez de para qualquer pessoa na sala. Há quase uma vida inteira, do outro lado do oceano, um carro saiu da oficina onde ele trabalhava, e 3 semanas depois, falhou os travões no fundo de uma colina. Alguém não voltou para casa naquele dia. Ele disse que foi enviado para investigar, que encontrou o que encontrou e que escreveu tudo no seu relatório, que a falha não estava no sistema de travagem, que o sistema de travagem estava completamente intacto, que o que falhou foi o vácuo que o alimentava e que o vácuo desaparecia apenas quando o motor ficava quente, o que significava que testar o carro a frio daria um resultado perfeito 100 em 100 vezes. Ele disse que eles leram esse relatório. Depois chamaram-no a uma sala e explicaram que uma conclusão como a dele afetaria milhares de carros já em circulação e que a empresa precisava de um nome para encerrar o caso. Alguém que tivesse instalado algo incorretamente. Um erro individual, limpo e contido, impossível de se alastrar. Ele disse que esse nome era o dele. Disse que assinou o papel porque era jovem na altura e disseram-lhe que, se recusasse, ninguém na profissão o voltaria a empregar. Disse que, no final, ninguém o voltou a empregar de qualquer maneira. Disse que viveu todos aqueles anos sob o nome de um homem descuidado e que viajou de lugar em lugar, contando a história a quem estivesse disposto a ouvir. E ninguém esteve disposto a ouvir até aquela manhã, dentro daquela oficina, quando uma mulher se pôs no meio da sala e gritou exatamente aquilo que ele tinha escrito antes dos 30 anos. Disse que esperou uma vida inteira para ouvir alguém dizer aquelas palavras em voz alta, numa sala cheia de gente. Ninguém na oficina se mexeu. Howard Pike ficou perto da parede, o rosto pálido, os braços pendurados ao lado do corpo. Então, Augustine Dilqua virou-se para Miriam e fez-lhe apenas uma pergunta. Quem?
Miriam não respondeu de imediato. Olhou para a pasta de serviço, ainda aberta na mesa auxiliar, e disse que não era investigadora. Era apenas a mulher que limpava aquele edifício. Disse que havia uma fila de armários de arquivo de aço no fundo do escritório do andar de cima e que esses armários nunca estavam trancados. E que às 4 da manhã, a única pessoa que restava no edifício era ela, juntamente com uma luz fluorescente a piscar num canto do teto. Disse que limpava a parte exterior desses armários e o interior da gaveta superior uma vez por mês, e que ninguém se dava ao trabalho de guardar os formulários de entrada de veículos lá dentro, porque ninguém imaginava que a pessoa que segurava um pano de limpeza soubesse lê-los. Disse que as pessoas não escondiam nada à frente de um carrinho cheio de panos de limpeza. Disse que tinha olhado para aqueles formulários mais noites do que conseguia contar, não porque quisesse lê-los, mas porque estavam diretamente debaixo da sua mão todas as vezes que limpava, e porque era filha de um mecânico. O nome daquele carro chamou a sua atenção logo na primeira vez que o viu. Depois disse que, durante aqueles 22 meses, todas as vezes que aquele carro entrava na oficina, tinha havido apenas uma assinatura por baixo da caixa de aprovação no formulário de entrada. Sempre a mesma assinatura. Nenhuma vez tinha sido diferente. Ela levantou a cabeça e disse o nome. De pé, ligeiramente atrás da primeira fila, Cormac Byrne não se moveu. Miriam continuou, a voz agora muito calma, dizendo que havia mais uma coisa que ela tinha acabado de entender. Disse que o contrato de limpeza daquele edifício era absurdamente barato. Mais barato do que qualquer outro edifício que a sua empresa mantinha. E durante 2 anos, ela tinha se perguntado por que um lugar tão prestigiado como aquele tinha concordado em contratar uma empresa como a dela. Disse que, no contrato, ao lado da linha com o nome da pessoa que o aprovou, estava a mesma assinatura. Disse que a sua empresa tinha sido escolhida porque alguém queria que pessoas que nada entendiam de máquinas andassem pela oficina à meia-noite. Pessoas que limpassem o carro e fossem embora sem nunca parar. Depois olhou diretamente para Cormac Byrne e disse que ele era o homem que a tinha trazido pessoalmente até ali. Cormac Byrne não negou, não recuou, não levantou as mãos, nem fez qualquer gesto pertencente a um homem encurralado. Simplesmente tirou o pequeno caderno encadernado em pele do bolso do peito, o mesmo caderno em que tinha escrito o percurso naquela manhã, e colocou-o cuidadosamente na mesa auxiliar, ao lado da pasta de serviço. Então, ele disse que o nome dela era Rosalind. Ele disse o nome, e o silêncio na oficina aprofundou-se mais uma camada. Disse que ela tinha aceitado a sua proposta na primavera daquele ano, que ainda não tinham contado a ninguém, mas que o anel que ele tinha comprado com as primeiras economias da sua vida ainda estava na gaveta da sua secretária até hoje. Disse que ele tinha estado fora da cidade naquela noite. Disse que, quando a doença dela piorou, a única pessoa em casa com ela era o irmão mais velho, e que esse irmão não tinha chamado uma ambulância. Disse que o irmão tinha levado a irmã para o carro do pai, deitado-a no banco de trás e levado a ele próprio porque, na sua mente naquele momento, o carro era mais rápido, mais seguro e mais fiável do que qualquer outra coisa no mundo. Disse que o carro avariou a meio do caminho. Disse que apenas uma pessoa sabia quantos minutos ele esteve avariado, e que essa pessoa nunca tinha dito o número em voz alta a ninguém, nem mesmo a ele. Disse que quando chegaram ao hospital, era tarde demais. Então, levantou os olhos para Augustine e disse que, durante todos aqueles anos, ele tinha estado ao lado do seu patrão, servido água, tomado notas, arranjado peças e observado aquele carro a ser limpo, mantido e transportado através de 2 continentes como uma relíquia sagrada, enquanto a rapariga que outrora se sentara no banco de trás jazia debaixo da terra. Disse que queria apenas que o seu patrão sentisse o que era sentar-se dentro daquele carro e perceber que ele não ia parar. Depois parou de falar e não disse mais nada. Augustine Delacroix ouviu tudo. Não se mexeu durante toda a confissão. Quando Cormac Byrne emudeceu, ele permaneceu em silêncio por um longo tempo também. Tempo suficiente para que várias pessoas na oficina dessem mais meio passo para trás. Então, ele falou. Falou muito suavemente. Tão suavemente
que as pessoas sentadas nas filas de trás tiveram que prender a respiração para o ouvir. E foi essa suavidade que lhes enviou um arrepio pela espinha. Disse que não o tocaria. Disse que não permitiria que mais ninguém o tocasse, nem uma pessoa, nunca. E que podia dormir em paz sabendo disso. Disse que ligaria para os homens uniformizados e lhes daria todos os documentos, todos os formulários de entrada, todos os contratos, aquele pequeno caderno e o selo que ainda estava no compartimento do motor lá fora. Então, disse as suas últimas palavras, dizendo que se sentaria na primeira fila em todas as audiências, todos os dias, até que o assunto estivesse resolvido, e que cada vez que Cormac levantasse a cabeça, a primeira coisa que veria seria ele. Cormac Byrne não disse nada. Apenas baixou os olhos para o caderno que tinha colocado na mesa. Teddy O'Leary já tinha tirado o telemóvel em algum momento. Então, Augustine virou-se para Ambrose Abernathy e a sua voz mudou completamente, tornando-se rouca e cansada. Disse que, há quase um ano, um mecânico idoso em Milão tinha abandonado o trabalho a meio e devolvido cada euro que Augustine tinha pago adiantado, sem oferecer uma única explicação. Disse que, depois disso, chegou uma carta de lá. Disse que não a tinha aberto. Disse que tinha recebido demasiadas cartas durante aqueles 22 meses. Cartas de pessoas a tentar vender-lhe mais uma esperança. E quando o número chegou a várias dezenas, ele parou de as abrir e simplesmente deixou que se amontoassem numa pilha dentro da gaveta da sua secretária em casa. Disse que essa carta ainda estava lá, intocada e fechada. Então, levantou uma mão e pressionou o nariz, e disse que durante 22 meses tinha viajado por 2 continentes à procura de alguém disposto a dizer-lhe a verdade, enquanto a verdade tinha encontrado o seu próprio caminho até a sua porta há muito tempo, e ele nem sequer se tinha dado ao trabalho de a abrir. Ambrose Abernathy levantou-se com a sua bengala e pediu que lhe trouxessem os registros de serviço. Sentou-se na cadeira de plástico, pousou a pasta no colo e começou a virar as páginas para trás, do fim, parando lentamente de vez em quando para traçar uma linha com o dedo. Toda a oficina esperou. Ele passou pelos relatórios da oficina em Inglaterra, depois pelos das pessoas na Alemanha e finalmente parou por muito tempo em várias páginas perto do fundo, páginas cujas bordas tinham amarelecido e cujos carimbos estavam impressos em tinta desbotada pelo tempo. Lei todas elas 2 vezes. Então, levantou os olhos e disse que o conjunto do vácuo tinha sido substituído pela primeira vez há 2 anos. Disse que, antes dessa data, ao longo de todos os anos anteriores, não havia uma única linha a indicar que alguém o tivesse tocado. Continuou, e desta vez falou com Augustine, em vez de com qualquer outra pessoa, dizendo que na noite em que o carro avariou a meio caminho do hospital, esta máquina ainda estava original do início ao fim, e que o que tinha falhado naquela noite era algo completamente diferente, algo que podia falhar em qualquer máquina daquela idade, em qualquer noite, por culpa de ninguém, e por causa de ninguém. Disse que, se alguma mão desconhecida tivesse entrado naquela máquina, essa mão só tinha entrado há 2 anos, e não antes. Fechou a pasta. Disse que aquela noite tinha sido um acidente. Disse que tinha passado quase uma vida inteira a aprender a distinguir uma coisa da outra e que sabia o que estava a dizer. Augustine Delqua não disse nada. Ficou ali na faixa de luz solar que entrava pela porta rolante, e o que passou pelo seu rosto naquele momento não tinha nome. Não era alívio. Era como observar um homem que carregava um saco nos ombros há tanto tempo que se esquecera que ele lá estava, apenas para alguém o tirar sem aviso, deixando-o incapaz de se manter em pé por um segundo, porque o seu corpo ainda se esforçava contra um peso que já não existia. Caminhou em direção à porta rolante, desceu toda a rampa e foi até onde o carro permanecia estacionado de lado na estrada. Várias pessoas da oficina seguiram à distância. Abriu a porta de trás. Ficou a olhar para dentro por muito tempo, uma mão pousada no batente da porta, depois disse sem se virar: "Levanta." Ninguém entendeu o que ele queria dizer. Repetiu-se, dizendo para levantar o tapete do chão. Barnaby Quill deu um passo em frente para o fazer, mas Augustine levantou uma mão para o impedir. Então, ele próprio se inclinou.
O homem, cujo nome fazia uma cidade inteira baixar a voz, ajoelhou-se no asfalto, meteu a mão no compartimento traseiro e passou cuidadosamente os dedos pela costura profunda e intocada onde o banco de couro original encontrava a estrutura inferior, a única parte do interior que ele tinha estritamente proibido a qualquer um de desmontar ou estofar. Lá, encaixado profundamente na fenda metálica estreita do suporte original do assento, onde nenhuma ferramenta de limpeza ou luz de inspeção alguma vez tinha penetrado, as suas pontas dos dedos tocaram em algo pequeno e duro. Ele retirou-o com precisão silenciosa. Era um grampo de cabelo de aço banhado, a tinta quase completamente gasta em torno da mola, com um longo fio de cabelo ainda preso nele, o tipo de grampo que os pais compravam em pacotes de cartão na mercearia do bairro. Augustin Delacroix sentou-se na beira da porta do carro, baixou a cabeça e segurou o grampo nas concavidades das duas mãos, da forma como alguém seguraria um pássaro que tivesse caído do ninho. Ninguém se aproximou. Ninguém disse nada. Tinha estado ali todos aqueles anos, não mais longe do que um braço do assento do condutor, e ele tinha atravessado 2 continentes, procurando o que se tinha perdido, enquanto a coisa que procurava repousava debaixo de um tapete que ele nunca se atrevera a levantar e espreitar. Naquela tarde, depois de os oficiais uniformizados terem partido e todos os relatórios terem sido assinados, Barnaby Quill substituiu o selo em menos de meia hora. Quando apertou o último parafuso e ligou o motor, a agulha do manômetro de vácuo permaneceu fixa como que pregada, e assim ficou durante toda a hora seguinte. Augustin Delacroix olhou para Miriam e perguntou se ela tinha tempo. Ela disse que a filha ficaria no centro até às 6. Ele disse que seria suficiente. Saíram para a estrada que seguia à margem do lago, a estrada que ele conhecia melhor do que qualquer outra estrada no mundo porque, nos últimos 22 meses, era onde o carro o tinha traído mais vezes, o trecho com 3 curvas longas e uma reta suavemente ascendente onde o motor tinha hesitado sempre. Era o fim da tarde. O lago estava perfeitamente calmo e a luz do sol estendia-se horizontalmente sobre a água numa faixa de cobre. Ele conduziu todo o trecho. O motor não hesitou uma vez. Continuou por mais uma volta, depois uma terceira, e na terceira encostou a berma relvada, desligou o motor e ficou imóvel com as 2 mãos ainda pousadas no volante. Passou muito tempo antes de ele falar. Disse que havia manhãs em que acordava e esquecia por alguns segundos, e que esses poucos segundos eram a pior parte do dia, porque depois ele tinha de se lembrar de tudo desde o início, e ele tinha sido forçado a lembrar-se desde o início, todos os dias durante 11 anos. Disse que não tinha medo de morrer. Disse que tinha medo do pensamento de que, se tivesse escolhido apenas um pouco diferente naquele dia, apenas um pouco, haveria agora uma mulher em algum lugar do mundo a viver a sua própria vida. Disse que as pessoas acreditavam que o luto era o fardo mais pesado. Mas não era. O fardo mais pesado era nunca ter a certeza, e ele tinha passado uma década a discutir com alguém que já não estava lá para responder. Disse que tinha guardado o carro porque era a única coisa que restava que se lembrava. Depois acrescentou mais baixinho que também o tinha guardado porque precisava que o carro partilhasse a responsabilidade consigo. Porque se ele fosse o único a carregá-lo, não teria suportado o peso. Miriam sentou-se em silêncio e ouviu tudo. Ela não o consolou. Não disse nenhuma das coisas que as pessoas costumam dizer umas às outras em momentos como aquele. Então, ela falou sobre a sua filha. Disse que, quando lhe disseram que a menina cresceria em silêncio, a primeira coisa em que pensou foi em tudo o que a sua filha nunca teria. E ela chorou durante meses por essa lista. Disse que lhe levou muito tempo a perceber que a lista pertencia a ela, não à criança. Disse que a sua filha nunca tinha perdido nada porque nunca o tinha possuído em primeiro lugar. E o mundo da menina não era o mundo de Miriam com algo tirado. Era um mundo completo à sua maneira. Disse que a criança falava com ela o dia todo. Falava mais do que qualquer outra criança que ela conhecesse. Falava com as mãos, com os olhos e com a forma como puxava a manga de Miriam 3 vezes seguidas, sempre que queria que a mãe olhasse para algo.
Disse que foi a sua filha que lhe ensinou a própria coisa que ela se pôs a dizer dentro da oficina naquela manhã. Que o silêncio não significava que não havia nada a dizer. O silêncio só significava que ninguém tinha estado ainda disposto a olhar de perto o suficiente ou a ficar quieto o tempo suficiente. Então, ela virou-se para ele. Disse que aquele carro não lhe tinha tirado a irmã. Disse que as máquinas não sabiam discutir de volta, por isso as pessoas colocavam nelas todas as coisas de que tinham demasiado medo para colocar em si mesmas, e a máquina simplesmente ficava lá a carregá-las durante 11 anos sem poder dizer uma única palavra. Disse que a coisa debaixo do tapete tinha esperado lá todos aqueles anos, e tinha podido esperar porque um homem se recusou a deixar que ninguém tocasse naquele tapete. Disse que aquele carro não era a coisa que tinha levado Rosalind embora. Era a última coisa que tinha conseguido preservar um pouco do seu calor, e tinha se agarrado a esse calor durante todos aqueles anos sem o perder. Augustin Diacro baixou a cabeça em direção ao volante. O homem, cujo nome fazia uma cidade inteira baixar a voz, sentou-se a chorar dentro do carro do seu pai, numa estrada à beira do lago, sob a luz de cobre do dia que morria, e não havia ninguém para testemunhar, exceto uma mulher que limpava edifícios no turno da noite. A investigação da divisão do patrimônio terminou antes do verão. Não tiveram de escavar muito para descobrir que, durante aqueles 22 meses, a Pike and Ashworth Motor Works tinha faturado trabalhos que nunca tinham sido realizados e que um pagamento não registrado tinha entrado na conta privada de Howard & Pike na semana exata em que o conjunto do vácuo foi listado como tendo sido substituído. Todas as certificações que ele detinha foram revogadas. O seu nome foi retirado da lista de oficinas autorizadas em todo o país, e o processo foi entregue aos investigadores. Aquilo de que as pessoas do ramo falaram mais tempo não foi o que ele tinha feito, mas sim o que ele tinha deixado de fazer. Ele não tinha construído uma conspiração elaborada. Tinha simplesmente recebido dinheiro para não encontrar a verdade, para fechar os olhos e assinar o seu nome, para vender mais uma esperança cada vez que um homem desesperado entrava na sua oficina. Existem pessoas que são más, e existem pessoas que simplesmente se vendem barato. E o segundo tipo é muito mais amargo, porque qualquer um pode tornar-se um deles numa manhã comum, sem nunca ter tomado uma única decisão grandiosa. Teddy O'Leary veio ver Miriam na semana seguinte. Disse-lhe que a sua divisão tinha um programa para pessoas que entravam na área da restauração de patrimônio com propinas integrais e um salário durante o estágio, e disse que tinha passado toda aquela manhã sentado naquelas filas de cadeiras, por isso não precisava de ver as suas credenciais. Ela perguntou se ele tinha a certeza. Ele disse que, em todos os seus anos na profissão, nunca tinha conhecido ninguém que pudesse ouvir o que ela ouvia, e que se a empresa a deixasse ir embora, a falha seria da empresa, não dela. Quanto à cirurgia, Augustin Decoy pagou o custo total antes do encerramento da janela de financiamento daquele ano. E quando Miriam tentou agradecer-lhe, ele interrompeu-a. Disse que não era uma oferta. Disse que ela tinha feito por ele o que as melhores pessoas em 2 continentes tinham aceite o seu dinheiro durante 22 meses, e ainda assim não tinham conseguido fazer, e que esta era uma fatura que ele lhe devia há muito tempo. Ela estava simplesmente a pagá-la a tempo. Depois acrescentou que, se ela mencionasse a palavra obrigado mais uma vez, ele cobraria juros. Barnaby Quill veio à oficina junto ao mangue no sábado de manhã. Ficou do lado de fora da porta por muito tempo antes de bater. Disse que tinha passado 20 épocas na área, e naquela manhã ele tinha estado apenas a um braço de distância da máquina e não tinha ouvido nada. Disse que não tinha vindo pedir perdão porque sabia que tinha rido com os outros. Disse que tinha vindo pedir-lhe que o ensinasse a ouvir. Miriam olhou para Ambrose. O velho acenou uma vez. Ela disse, sábado de manhã às 6. E lembra-te de trazer café para o Sr. Abernathy, porque ele só bebia muito forte. Mais de um ano depois, um novo sinal pendia na parede de chapa ondulada da oficina, cujas traseiras davam para o canal. Lia-se: Escola de Audição Mecânica Abernathy e Valette. Lá dentro, mais de uma dúzia de pessoas sentavam-se em bancos à volta das plataformas de motores. Havia vários mecânicos que tinham perdido seus empregos, 2 mulheres que nenhuma oficina tinha concordado em contratar e 2 pessoas que outrora
Tinham usado o uniforme da Pike and Ashworth. Na tarde da aula de abertura, o Bentley verde musgo estava estacionado no pátio e Nola estava ao lado da sua mãe. A menina tinha 5 anos e meio. Quando o motor arrancou, ela assustou-se, depois virou a cabeça em direção ao carro, os olhos arregalados. E então ela sorriu. Ela caiu a rir, rindo com todo o rosto. Depois correu para a frente e colocou ambas as mãos contra o capô e riu ainda mais. E ficou lá com as palmas pressionadas contra a pintura verde, rindo até que a mãe teve de a pegar ao colo. Ambrose Abernathy estava a alguns passos de distância, apoiado na sua bengala. Já não conseguia ouvir aquele motor, mas conseguia ver o sorriso. Então, caminhou até Miriam, colocou na sua mão uma ferramenta de gravação com cabo gasto e disse-lhe para abrir o capô. Apontou para o interior do painel, para um lugar escondido perto do canto superior esquerdo. Ela usou um pano para limpar a espessa poeira acumulada ali, e por baixo apareceu um nome gravado à mão, os traços finos e ligeiramente instáveis, gravados nos anos em que um jovem acreditava com completa certeza que passaria toda a sua vida na área. Disse que o seu nome tinha permanecido debaixo daquele capô mais tempo do que a sua vida de trabalho tinha durado. Então, ele entregou-lhe a ferramenta de gravação e disse que era a vez dela. Miriam pegou nela. Gravou o seu nome ao lado do dele lentamente, uma pincelada de cada vez. E quando terminou, ergueu-se, virou-se para ele e, pela primeira vez em todos aqueles anos, chamou-o pelo primeiro nome. Na parede atrás deles, alguém tinha pintado uma frase para que cada novo recruta pudesse lê-la da entrada. As máquinas não sabem mentir. Falam apenas muito baixinho. E talvez seja também isso que esta história espera deixar para trás. Que a pior coisa que fazemos uns aos outros não é causar dor, mas decidir de antemão que a outra pessoa não tem nada que valha a pena ouvir. Que o valor de uma pessoa não se encontra nas roupas que usa, na ocupação impressa num recibo de vencimento ou se lhe é permitido levantar a cabeça. Que algures ao nosso redor, neste exato momento, há pessoas a segurar vassouras, panos de limpeza e tabuleiros de comida, carregando dentro de si algo de que o mundo inteiro beneficiaria, se apenas estivesse disposto a parar por 30 segundos e lhes fazer uma pergunta. Se a história de hoje te tocou, por favor subscreve o nosso canal, carrega no botão de gosto e partilha para que mais histórias como esta te cheguem todos os dias. Gostaríamos muito de saber o que sentes sobre a história de Miriam e do Sr. Abernathy. Por isso, deixa um comentário abaixo e diz-nos o que pensas do fundo do teu coração. Desejamos a todos os que ouvem esta história saúde abundante, uma vida alegre e paz em todos os dias que virão. Adeus por agora, e vemo-nos no próximo vídeo.